Algo que me levou muito tempo para entender e que acredito que falta muitos cristãos entenderem é que o verdadeiro cristão, né? O verdadeiro cristão mesmo, o crente, como se fala mesmo, crente mesmo, fervoroso, que ora, que jejua, que clama, que acredita naquele Jesus que ressuscita mortos, que ele ainda ressuscita mortos, aquele Jesus que cura, que liberta, que transforma, que é esse Jesus que eu quero servir, que estou servindo. É difícil para tipo de cristão assim entender que a vida de um crente, de um cristão, é diferente da vida de uma pessoa do mundo. Quando você faz as mesmas coisas que as pessoas do mundo fazem, você não é cristão. Você se titula cristão, mas você não é cristão, você não está servindo a Deus com lealdade, com verdade. E você está com um pé no mundo e um pé na igreja. Isso não vai te salvar, você está enganando a si mesmo. Deixa as coisas do diabo e Deus vai operar na sua vida, irmãos. Acordem espiritualmente. Como diz o pastor Kenzo, aqui não é nosso descanso. Nós estamos enfrentando uma batalha espiritual e Satanás está fazendo de tudo para levar e arrastar muito com eles para o inferno. A televisão é uma das coisas que está fazendo com que as pessoas vão para o inferno. As pessoas acham que não é pecado ter esse aparelho, mas não é de hoje que o Senhor vem alertando, que Ele vem dando visões, que Ele vem dando sonhos, que Ele vem dando arrebatamento para tirar esse aparelho. Se você pode, meu amigo, minha amiga, meu irmão, irmã, tirar, tire. Tire que você não vai estar perdendo nada, você vai estar ganhando, ganhando muito. E eu aqui estou na batalha, orando, jejuando, clamando. Ontem fiquei fazendo oração, quase de 1 hora aí, clamando de madrugada para que Deus tire esse aparelho maldito da minha casa. Eu não quero essa televisão, me incomoda. Parei de assistir, parei de escutar música mundana. E o Senhor Ele vai lapidando, Ele vai transformando. Estou aprendendo a orar, estou aprendendo a dedicar o meu tempo ao Senhor e Ele sabe disso. Quando você aprende a orar, quando você aprende a se santificar, a oração para você não é um sacrifício, é um privilégio. Passar tempo com o Senhor é como se fosse um namoro mesmo, como o pastor Robert fala, é um namoro mesmo. Você aprende a orar, a clamar, a chorar, a se humilhar para esse Deus maravilhoso que Ele transforma. Eu quero vir aqui aos irmãos prestar meu testemunho de libertação do meu marido, mas já disse ao Senhor, Senhor Jesus, se o Senhor não transformar, não mudar ele, diga-me, me avise, porque eu não quero continuar como perdido, eu estou disposta a sacrificar o meu casamento por ti. Mas, irmãos, não é fácil, não é fácil. Um dia eu escutei uma cantora, assim, ela cantava na internet, entrevista, uma cantora gospel falando, gente, ser cristão, vocês pensam que é difícil, não é difícil, é muito fácil, ser cristão não é um bicho de 7 cabeças, é a coisa mais fácil do mundo. Ou seja, também para mim era super fácil ser cristão. Me titular como cristão, claro, eu podia fazer tudo o que eu quero, se eu posso fazer tudo o que eu quero, tudo o que eu gosto, como assim vai ser difícil ser cristão? É super fácil ser cristão, assim, do meu jeito, do jeito que eu quero. Então não é do meu jeito, não é do nosso jeito, é do jeito do Senhor. E as pessoas hoje entendem a palavra como elas querem. Sobre a bagagem do Egito, né? Sobre Jezabel, que era uma mulher muito vaidosa. Engraçado que eles pulam essa parte da Bíblia. Eles ficam ensinando meias verdades. E aí te ensina a meia verdade e aí você é mais um perdido. Depois de ter tirado todas essas coisas da minha casa, irmãos, eu comecei a ter muitos sonhos, muitos sonhos, muitos sonhos. Já que os demônios não podiam me atacar no mundo físico, eles iam me atacar no meu sonho. Muitos sonhos, eu quero dividir alguns sonhos que eu tive. Um dos sonhos que eu tive, que foi numa noite que eu estava muito cansada, eu disse, eu não vou ler a palavra, eu vou só orar. Eu orei, só que eu estava tão cansada, que eu fechei os meus olhos e em segundos eu já não estava no meu corpo. Foi tão real, que até hoje eu me pergunto se aquilo foi um arrebatamento ou se foi um sonho, mas eu prefiro pensar que foi um sonho. Mas foi muito real, irmãos. Eu fechei os meus olhos e eu já não estava no meu corpo. Eu estava caindo num buraco. E na medida que eu ia cair nesse buraco, eu ia sentindo o calor forte desse lugar. Eu ia escutando gritos nesse lugar. E eu disse, meu Jesus, eu estou no inferno, me tira daqui. Na hora que eu falei isso, eu voltei para o meu corpo. E o ar da vida foi entregue de novo ao meu corpo. O outro sonho foi quando
Outro sonho foi quando eu saí novamente do meu corpo. Esses sonhos passaram a ser tão frequentes, irmãos, que quando o meu espírito saía do meu corpo, eu já ficava consciente para onde ele ia. Eu já ficava consciente para onde ele ia. Outro sonho foi quando o meu espírito saiu do meu corpo, desceu ao inferno. E eu olhei para o meu corpo, eu estava nua e eu tentava me tapar. E eu olhei para o lado direito e via vários compartimentos, e nesses compartimentos havia demônios, e nesses compartimentos eles estavam torturando as pessoas de várias formas em cima de mesas, como fossem mesas de açougue, e eles me olhavam passando. Você não tem nenhum... As pessoas falam assim, eu quero ser arrebatado, eu quero ser arrebatado, eu quero... Quando isso acontece, você não tem controle sobre o teu espírito, você fica, né, ali sob a disposição ou de Deus ou dos demônios, você não tem controle. Você vai para onde eles estão mandando o seu corpo ir, o seu espírito ir, quer dizer. E eu caminhei, meus pés não tocavam no piso, no solo, caminhei nesse corredor, né? E no fim desse corredor eu vi um homem com a figura de Jesus Cristo, e ele assinalou assim para o outro lado e via um demônio. Esse demônio me pegou, me abraçou e mordeu meu seio, e eu gritei e voltei para o meu corpo. Isso foi horrível, foi horrível. E o outro sonho que eu tive, com a televisão novamente, foi que eu entrei no quarto do meu filho e vi um montão de demônios saindo dos desenhos e entrando no meu filho. E eu não podia fazer nada, porque o meu corpo estava parado, com uma entidade maligna que estava me parando no meu corpo, eu não podia sair daí. E isso vem acontecendo com muita frequência, os meus sonhos. Quanto mais eu oro, quanto mais eu busco a Deus, essas coisas elas vêm acontecendo. Então, irmãos, é assim que acontece quando você decide, né, não servir mais ao diabo, né? Eu falo que não é servir mais o diabo, eu olho para a minha vida, eu disse, meu Deus, eu servi ao diabo toda a minha vida. Toda a minha vida eu servi ele, eu pensando que estava servindo a Deus, porque quando você pega as coisas dele, você está servindo a ele. Por mais que seja consciente ou inconsciente, você está servindo a ele. E quando você decide dizer, eu não quero servir, eu já não quero nada seu, eu quero servir a esse Deus. E eu falei para o Senhor, eu quero saber o que é pecado. Se a televisão é pecado, e é um pecado que não está escrito na Bíblia, mas como aqui é o território do diabo, e ele manda desgraça, e manda bênção, como ele me fala, para quem ele quiser, e ele está trabalhando de todas as formas, dentro da televisão, no meio da comunicação, no meio da política, ele trabalha de todas as formas. As doenças são manipuladas, são feitas a propósito para matar o povo, então o que nos resta é oração, é santificação, é nos blindar espiritualmente para que essas coisas não peguem na gente. Então, quando você decide fazer essa blindagem e dizer, eu quero servir a Deus, eu falei para mim mesmo, eu quero ser crente, eu não quero ser cristão, eu quero ser crente. Eu quero ser crente, eu quero ser aquela crente que ora, que jejua, eu quero ser aquela crente que tem unção do Espírito Santo. É essa pessoa que eu quero ser. Quando eu falei para minha mãe, quando eu falei para minhas irmãs, elas ficaram assustadas porque nunca ninguém esperava esse tipo de mudança. Porque sempre me viram muito vaidosa, muito superficial, na verdade, né? Ia na igreja, achava que estava tudo bem. Mãe, eu aceitei Jesus, eu deixei todas as coisas do mundo. E eu convido a senhora também a fazer a mesma coisa. Ela ficou me olhando assim, sério, minha filha? Eu disse, sério. Assim é, minha mãe, assim vai ser minha vida agora. Daqui para frente a minha vida vai ser dedicada ao Senhor Jesus. Se Ele não quer que eu faça uma coisa, eu não vou fazer. E vou estar orando, ainda que tenha que ficar 1, 2, até 3 horas orando, eu vou ficar orando. E as minhas orações geralmente elas são de madrugada. Eu gosto muito de orar de madrugada. É essa hora que o Senhor opera e faz milagres mesmo. Mas enfim, então como eu estava falando aos irmãos, quando você deixa a mão do diabo, né, ele vê que está perdendo, ele vai tentar atacar você, ele vai usar pessoas para te atacar. Então é aí que a batalha começa mesmo, e é aí que você tem que se manter firme e forte e fiel ao Senhor. Por mais que venham e colocam uma faca no seu pescoço e digam, negue a Jesus, você não tem que negar. Você tem que ir até o fim. Porque do outro lado tem algo muito maravilhoso te esperando, que é a salvação, e é viver com o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, irmãos, que eu espero que realmente que esse pequeno testemunho, eu espero poder voltar aqui com mais experiências e contar para os irmãos. E convido você também a servir a nosso Deus com lealdade e fidelidade. Assim que é esse meu testemunho, e eu agradeço ao canal Evangelismo Online por esse espaço. Fique na paz do Senhor e até logo. Tchau, tchau.